Oi, gente! Desde a morte do Papa Francisco, uma das perguntas mais ouvidas nas mídias é: quem será o próximo Papa? Bom, as opiniões e torcidas se dividem. Há aqueles que desejam um Papa mais progressista, que representaria uma continuidade das reformas de Francisco, e há os que preferem um pontífice mais conservador, que freia as políticas inclusivas do nosso primeiro Papa latino-americano. O mundo inteiro sabe que o Papa é o líder máximo da Igreja Católica e chefe do Estado do Vaticano. Mas o que significa a palavra Papa? O termo tem origem grega e quer dizer pai. O Papa é, portanto, uma espécie de pai da Igreja, aquele que cuida dela em nome de Deus. Embora se diga que os papas são escolhidos por orientação divina, eles são eleitos em um processo bem humano, o conclave. Mas afinal, o que quer dizer a palavra conclave? O termo tem origem no latim e significa conchaves, referindo-se ao caráter secreto da reunião de cardeais na qual o sumo pontífice é eleito. A votação é a portas fechadas, sem interferência do mundo externo, em tese. Até o dia em que esse vídeo foi gravado, tivemos 266 papas ao longo da história. O Vaticano considera que o primeiro deles foi o apóstolo Pedro, o discípulo sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja. Embora os sacerdotes católicos não possam contrair matrimônio, Pedro era casado. Mas as polêmicas papais não param em Pedro. O Papa Alexandre VI teve filhos com uma mulher com quem não era casado. Mais que isso, ele usou seu poder para beneficiar seus filhos e parentes, colocando-os em cargos importantes dentro da igreja. Alexandre mandava matar seus desafetos com requinte de crueldade. Papa João XII teria tido relações sexuais com a própria sobrinha, estuprado peregrinas, castrado um padre e cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo, e ainda mandava matar ou mutilar seus acusadores. Papa Bento IX. Seu papado foi caracterizado pela violência e pelas orgias que ele promovia, além de outros crimes graves. A situação tornou-se tão insustentável que ele foi forçado a abdicar, mas não sem antes vender o papado para um parente, que assumiu com o nome de Gregório VI. Papa Leão X. Seu reinado ficou marcado pelas indulgências, uma prática que consistia na concessão de perdão pelos pecados em troca de dinheiro. Ele via a igreja como um negócio por meio do qual ele enriquecia a si mesmo e a sua família. Papa Estevão VI mandou escavar o corpo putrefato do seu pré-antecessor, o Papa Formoso, e o pôs num trono para que fosse julgado. Condenado, o corpo teve os dedos cortados, para que todas suas bênçãos fossem consideradas inválidas. Foi enterrado, desenterrado outra vez e atirado ao rio Tibre a mando de Estevão. Papa Bonifácio VIII, o que não acreditava em Deus. Segundo o historiador britânico John McCabe, Bonifácio negou que Jesus teria existido e questionou a virgindade de Maria. Uma das ordens mais cruéis do Papa foi mandar saquear e queimar a cidade italiana de Palestrina, resultando na morte de 6.000 pessoas. Papa Paulo IV ampliou a atuação da Inquisição, que investigava, julgava, torturava e matava suspeitos e condenados de heresia, incluindo membros da hierarquia eclesiástica. Ele também foi conhecido por medidas duras contra judeus, incluindo a instituição de guetos em Roma. Papa Urbano II, responsável por convocar a Primeira Cruzada. As cruzadas tinham como objetivo aparente a conquista ou reconquista de territórios ocupados por islâmicos, uma espécie de guerra santa. Mas havia interesses políticos e econômicos por trás dessas empreitadas que foram marcadas por muito banho de sangue. Mais recentemente, tivemos papas marcantes, a exemplo do próprio Francisco, que trouxe simplicidade ao pontificado e quebrou paradigmas ao acolher grupos como gays e imigrantes. Além disso, aproximou o Vaticano das periferias do mundo, nomeando cardeais de países que nunca haviam tido um cardeal. Outro papa bastante popular foi João Paulo II, que ampliou a presença da igreja nas mídias de massa do século XX. João Paulo se notabilizou também como um grande combatente do comunismo ao longo das suas mais de 2 décadas à frente dos católicos.
Bom, pessoal, eu poderia falar da morte repentina e cercada de mistérios do Papa João Paulo I e da renúncia de Bento XVI em meio a escândalo de corrupção no Banco do Vaticano. Mas esse foi apenas um resumo da história do papado. É importante destacar que a atuação dos papas contribuiu para movimentos como o obscurantismo científico, florescimento de universidades, perseguição religiosa, expansão do cristianismo pelo mundo, reforma protestante, ascensão e queda de reis e rainhas e muito mais. Independente de quem seja escolhido como o próximo sumo pontífice, os desafios serão os mesmos: frear o processo de perda de fiéis e manter a Igreja Católica relevante diante dos desafios do tempo presente, como aquecimento global, guerras pelo mundo, imigrações em massa, extremismo político, inteligência artificial, saúde mental, entre outros. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, comentem e compartilhem, e até o próximo.